Outro santo sanguíneo, São Pedro. Nossa, São Pedro é o exemplo do sanguíneo. Olha aqui as características que eu fui dando do sanguíneo. Sanguíneo fala muito ou fala pouco? São Pedro falou mais do que os outros 11 apóstolos juntos. Na Bíblia, se você pegar, tem mais frases de São Pedro do que a soma dos 11 apóstolos. Sanguíneo, muda de opinião ou não muda? Muito. Muda. São Pedro chega, por exemplo, para ele, Nosso Senhor diz assim, chega no lava-pés. Chega diante de Nosso Senhor no lava-pés, e aí Nosso Senhor vai lavar os pés, ele, Senhor, você não vai lavar meus pés não. Eu não deixo, já se viu, não vai lavar meus pés não. Aí Nosso Senhor diz, Pedro, se não deixares que eu lave teus pés, tu não terás parte comigo. Ah, é? Então, lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Ele falou assim, lava tudo. Então, se é isso... Mas é o que diz que não deixava. Nosso Senhor, ele chega para Nosso Senhor vai mostrar a paixão dele, ele diz assim, diz para Nosso Senhor, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Aí Nosso Senhor faz assim, tu darás a minha vida por mim? Sanguíneo. Ah, não falou assim não, né? Antes que o galo cante, tu terá me negado 3 vezes. E aí São Pedro nega 3 vezes, né? São Pedro é o mesmo que na hora que vão prender Nosso Senhor, ele puxa uma espada e arranca a orelha do soldado Malco. Aí Nosso Senhor vai e restitui a orelha até do soldado. Mas depois que vem o Espírito Santo, aí São Pedro muda completamente. A gente vê dentro da Bíblia agora, que essa semana vai narrando já o Ato dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo que está chegando, Pentecostes. São Pedro vai ficando um homem depois mais tranquilo e o mais comedido de todos. É impressionante como ele fica o mais prudente. E aí que com o Espírito Santo ou sem Espírito Santo é fogo, é São Paulo. Esse põe fogo no mundo, São Paulo. A gente vai ver depois aqui o que é um colérico santo. O colérico santo ele só muda a direção da tocha. Que ele vai ser para lá o fogo, agora eu vou para cá. Mas vai queimar o mal, mas ele continua queimando. Ele não vai baixar o fogo dele, não. Então a gente vai ver depois. Aí tem de santos sanguíneos, São Pedro, é um desses que a gente narrou. Outro santo que eu não pensava, fiquei contente de saber por um lado, Santa Teresa, a Grande, sanguínea. A ponto que, por exemplo, de Santa Teresa, que ela era sanguínea, a gente pensa que era colérica pelo fato de ser espanhola, porque o temperamento da nação espanhola é colérica. O temperamento do italiano é sanguíneo. O italiano é muito parecido com o brasileiro. O temperamento do Brasil é sanguíneo. O brasileiro é sanguíneo. O brasileiro tem fama de pontualidade? Tem fama de muito trabalhador? Não. Tem fama de pessoas simpáticas? Tem. Você vai ver que toda a descrição da nação vai ser a descrição de um sanguíneo. Mas vamos ver os conselhos aos sanguíneos. Diga a metade do que tem que dizer. Abandone uma em cada 2 histórias, porque o sanguíneo é cheio de história. Aprenda a detectar os sinais de fadiga e de incômodo no interlocutor. Quando ele pega o microfone, você pode dormir, ele continua falando. Ele vai continuar falando. Vá direto ao ponto. Encontre-se e permaneça no assunto. Ele muda muito de tema. Permita que haja silêncio em uma conversa. Se tal sanguíneo, ele não deixa ficar o silêncio na conversa. Ele vai entrar. Ele vai entrar na conversa, porque pelo silêncio, o que aconteceu? Eu estou triste. Calado é triste. Então, para ele estar calado é porque está triste. E tem que compreender que o flegmático sanguíneo, o silêncio para ele é a vida dele. O flegmático sabe de que ele gosta? Dele mesmo. Ele não gosta de você. Ele gosta só dele, ele gosta da companhia dele. Então ele só gosta da companhia dele, não é da sua, não. Então você só atrapalha. Qualquer que seja o seu temperamento, você só atrapalha ele. Então compreenda isso, ele gosta dele, pronto. Então, olha aqui a frase. Permita que haja silêncio em uma conversa e os outros poderão, então, dela participar. Conto mais um fato. Ele vai dizer essa aqui e vai cair de cheio com o exemplo que ele vai dar depois. Eu conheci um casal muito amigo,
o marido flegmático mesmo, a esposa uma sanguínea, mas uma sanguínea, dessas 100%, não encontrei nada nela que não fosse sanguínea. Eles fazem uma viagem de Curitiba a Goiânia. Ela começa a contar uma história em Curitiba, e ele contou que estava no anel viário de Goiânia. Aí chega ela falando para ele assim, ela falando. Aí chegou para o marido, ela mesma contou depois a história. Ela chegou, mas fulano, você não vai dizer nada? Aí ele olhou para ela e disse, a única frase vai ser, você não deu um intervalo de 1 minuto até agora? Como é que você quer que eu disse uma coisa? E continuou. Ela mesmo contando depois assim, né? Porque o sanguíneo, ele faz a pergunta, ele responde, ele tira a dúvida que você não tem. Diz, mas você vai me perguntar tal coisa, não é? Aí responde, eu não queria saber disso aí não. E morre tudo, morre o ouvinte, mas a história não. A conversa nunca morre. Né? A conversa nunca morre. Olha o que o autor vai dizer aqui. Muitas esposas sanguíneas que tomam a resolução de se calar em um jantar de amigos descobrem que seu marido tem muita coisa interessante a dizer. Eu várias vezes ouvi isso assim, mas fulano, onde é que você aprendeu isso? A esposa pergunta ao marido, você nunca disse isso nada para mim? Aí ele, você deu oportunidade? Você não deu. Mas quantas vezes eu ouvi isso na mesa? Acontecer este fato. Que aí o marido começa a contar uma história de um santo. Você nunca contou isso para mim. É um fato, tal coisa, você nunca contou isso para mim. E o ciúme, né? Você deu oportunidade para eu contar alguma coisa? Você perguntou? Você só perguntou minha opinião sobre isso? Né? Então, ele vai dizer assim, pare de embelezar suas histórias, de exagerar. Perde-se a credibilidade e corre-se o risco de mentir. Olha como isso aqui é profundo. Eu conheci algumas pessoas sanguíneas, curiosamente, porque cada um a gente vai ver também tanta coisa para tratar. Às 6 horas daria só para um temperamento, as doenças de cada temperamento. Físicas e psicológicas, psíquicas. Por exemplo, o sanguíneo, como tem... Eu conheci uma pessoa que ela mentia tanto no sanguíneo. Ela começou a contar e exagerar a história. Todo mundo gostava da história que ela contava. Então eu fui ouvindo, acompanhando a pessoa, ela contou a história 5, 6 vezes, ia mudando tantos fatos que no final não era mais a mesma história do início. Uma coisa a pessoa dá detalhes, mas ela modificava a ponto de eu dizer, é o mesmo fato? Não era mais. Só que o seguinte, esta pessoa, de tal maneira ela começava a fazer essas pequenas mentiras ou exageros na história, que no final ela acreditava na história que ela contava. A ponto de aí ela não ter mais a noção da realidade. Aí eu nem vou contar o que é a história dessa pessoa depois, o que ela se envolveu. E hoje, escândalo internacional que essa pessoa se envolveu. Aí eu falei assim, nossa, interessante, daquelas primeiras mentiras, o que é que deu? Né? Diga. Cada um corresponde a um, por exemplo, a gente vai ver o colérico, ela perguntou, né? Cada temperamento mais ou menos vai entrar dentro de um vício capital. Né? Por exemplo, o temperamento colérico, em geral, ele vai ser muito da soberba, né? Porque ele vai ser muito uma pessoa muito voltada para a soberba. O sanguíneo, pode ter todos, né? Mas ele vai ter, por exemplo, muito da luxúria. É uma pessoa voltada muito da tentação contra a impureza, questão da infidelidade, porque, veja, ele se apaixona a cada momento. E como para ele tudo é sensação, tudo é sentir, já não é mais a razão que funciona tanto, é o coração que leva mais do que a mente. Por quê? Porque o colérico, quando ele tem uma meta, um objetivo, ele esquece do sentimento. Se é, por exemplo, um homem, eu vou pegar um exemplo, ele vai ter do trabalho aquela empresa que eu disse lá, que ele compra um pacote de salsicha e vai ser a maior empresa do mundo, ele põe aquilo na cabeça, ele esquece de filho, de tudo, esquece do lazer e vai lá no trabalho e se dedica o tempo inteiro.
Então nem sequer tenta, ele nem olha, porque a mente dele volta para aquilo. Quando ele estabelece uma meta, por exemplo, o colérico, ele não é uma pessoa de sentimento duro, mas se ele põe um propósito, vou casar com tal pessoa, é o homem mais gentil, é o mais jeitoso, não existe um homem mais dedicado. Casa, ele vai conseguir, porque o que ele quer, ele geralmente consegue. Aí depois a esposa é o quê? Meta atingida. Aqui do lado eu esqueço, é outra coisa. Aí vai ser aquele que vai dar aquela resposta simpática. A esposa, depois de muitos anos, assim, fulano, você me ama ainda? E ele falou, sim, lógico. Mas eu já te disse. Ah, fulano, mas faz 15 anos, foi no nosso casamento, né? Aí ele falou, eu não mudei de ideia. Ele vai dizer assim, eu não mudei de ideia, então se eu te disse naquele, tá valendo ainda, né? Ele vai ser assim, com esse grau assim todo de delicadeza. É bem do colérico, né? Ele vai dizer a pessoa, falando, você gosta de mim? A esposa vai perguntar, ele vai dizer, olha, presta atenção, eu saio de manhã, eu volto à noite. Saio de manhã, eu volto à noite. No dia que eu não voltar, é porque eu não gosto mais, pronto. No dia que não voltou, pronto. Se eu volto, o homem não vai atrás de palavras. Aí entra outro problema. O homem é olhos, mulher é ouvido. Isso é tão impressionante que na Bíblia vai narrando todos os fatos. A fé vem pelos ouvidos. A fé é fruto... Quem é que tem mais fé? Homem ou mulher? Mas de longe, mulher. Qualidade? Sim. Defeito. Quem é que é mais enganado com as palavras? Mulher. Mas é impressionante. A mulher chega a negar a evidência pelo que ela vê para acreditar no que ela ouviu. Eu ouvi uma frase que, quanto homem, me estarreceu. Já tinha ouvido de tantos. É que é um caso de uma pessoa, a esposa apontava 1001 anos, não sei o quê, manda vídeos, tudo, fatos, viu tudo. Aí dizia, e agora que ela perguntou, o que eu faço? O que você fez? Eu só queria que meu marido me dissesse que era mentira. O quê? Só queria, mas de tal maneira ela quer acreditar, mas é isso que diz assim, ela quer acreditar naquilo que é contrário à evidência, que se disser, ela... Isso um homem psicologicamente normal não aceita. Um homem normal. Tem de tudo hoje, né? Que já vi cada uma também. Mas, porque ele é muito do olhar, e o olhar é muito, digamos, é o fato, é o ver para crer. É a dúvida também, é o que mais duvida. É lá o São Tomé, né? Antes da conversão, ele é muito mais isso, né? Então, vai ter cada um desses. Então, o principal vício do colérico é a soberba, a ira, né, que é próprio. Vai ser do sanguíneo um tanto a luxúria, e também outros vícios, mas vamos pôr aqui a luxúria. O melancólico, a má tristeza, né? Cassídia, né? Que é uma espécie de noção de uma tristeza, e o flegmático, a preguiça, né? Porque a assídia, nesse sentido, é uma espécie de preguiça espiritual, é mais própria do melancólico. Então, voltando aqui o sanguíneo, ele vai dizer, interesse-se pelo que os outros têm a dizer, deixe-os falar primeiro, deixe-os apenas falar, aprenda a ouvir. O sanguíneo, ele tem duas bocas e uma orelha, né? Então, preste atenção, essa aqui é muito comum. Preste atenção ao nome das pessoas. Escreva o que prometeu e o que tem que ser feito. O sanguíneo não decora o nome das pessoas. Se o senhor perguntar para ele qual é o fulano, ele descreve, ele estava com a roupa tal, ele disse tal outra, como é o nome, ele não sabe. Aí ele vai, chuta, erra o nome da pessoa toda vez. Por quê? Porque para ele pega as impressões. É sensação. Roupa é sensação, frase é sensação, mas nome é uma educação do cérebro, que o senhor diz, para decorar o nome da pessoa. E grava-se as palavras, os nomes das pessoas numa parte do cérebro. Basta eu dizer uma coisa. Quando a pessoa se cansa, está bem cansada, se observaram, a primeira coisa que desaparece é o nome da pessoa. Uma pessoa próxima de você, você não vai lembrar o nome. Mas só lembra toda a história. Mas o nome não vai vir porque é uma parte do cérebro que é a primeira que se cansa e é onde guarda os nomes. Mas o problema do sanguíneo é que ele nem se preocupou em pôr ali o nome da pessoa. Então,
Aí ele vai dizer, preste atenção no nome das pessoas e trate as pessoas pelo nome. Ele vai dizer pela roupa, pelo cabelo, porque ele decora tudo. Ele tem uma mente fotográfica para a sensação. Coloque os outros em primeiro lugar. Esteja disponível para seus amigos e não pense que eles devem estar sempre à sua disposição. O sanguíneo não tem vergonha de pedir favor. Ele pede favor a todo mundo, de tudo e de todos. Aquele teu vizinho sanguíneo que ele pede o açúcar, o café, o leite. No final ele já pede o café pronto. Já leva a garrafa para você. Você podia lá, que primeiro pediu o pó, tu sabe, ainda tanto eu não sei fazer direito, né? Já você pode, aqui minha garrafa, você pode dar o café já pronto? Porque ele é muito, para ele pedir, ele tem. Já para dar, ele até disse, eu dou sim. Vai pegar amanhã quando chegar. Ih, esqueci. Mas às vezes não é por má vontade da pessoa, é quando ele não combateu o seu temperamento. Outra palavra, organize-se. Você tem capacidade para conseguir, mas lhe faltam a força e a constância necessárias para perseverar até o fim. Dos 4 temperamentos, o mais desorganizado é o sanguíneo. O mais desorganizado é o sanguíneo, aquele que se propõe 4 compromissos numa hora, sendo que cada compromisso daquele demora 1h30. É lógico que vem um desastre de horário e de organização também. Se vocês querem ver do sanguíneo, o sanguíneo dá uma agenda para o sanguíneo. Ele perde a agenda no segundo dia. Ele não usa agenda. Vocês querem ver outro de temperamento? Que vocês vão descobrindo? Eu vou perguntar aqui. Quem na adolescência ou até agora fez diário? Escreveu diário. Dificilmente é sanguíneo. Dificilmente. Mas que escreveu até o fim. Quem mais escreve diário é melancólico. Porque o melancólico são os melhores para escrever. A maior parte dos escritores são melancólicos, mas o sanguíneo às vezes faz diário, mas você pega um diário de um sanguíneo e o diário do melancólico, você vê o que está escrito. O sanguíneo vai escrever muito mais, é viagem, é festa, é coisas, frases motivacionais. O melancólico é quase o diário que transforma num amigo que ele queria ouvir e é as tristezas dele. Porque o colérico é assim, onde ele vai, ele nunca está contente. Se for no hotel com ele, é terrível. Já vi todas as vezes assim. Ele vai lá brigar toda vez por alguma coisa. Principalmente essa questão do ângulo da vista. Se ela comprou para o local, disse que era para ver tal coisa, e ela não viu. E se viu de lado, já não serve. Eu digo porque seguinte, passei tanta vergonha já. Não deixa quieto, vem aqui para dormir, ficar olhando para a janela. Entendeu? Mas não, porque ele quer guerra. Ele quer guerra. Ele não. Para ele paz, tá entendendo? E aí quando você quer ver, o colérico flegmático, o flegmático deixa o colérico furioso. Porque ele vai dizer o casal. Mesmo casal. Normalmente, colérico flegmático. Porque 2 coléricos, um morreu. Ou foi mais experiente, fugiu. Mas essa ele não voltou. Saiu, não voltou. Que ela chegou, ela combinando uma viagem à Europa. Viagem à Europa. Disse, olha fulano pro marido, né? Eu falei, que tal? Vamos para a Espanha, para tal local, para tal outro, que não sei o que, depois a gente vai para Portugal, todo roteiro. E aí ele disse, sim, tá ótimo, perfeito. Faça como você achar melhor. Aí ela, olha, discorda ao menos uma vez de mim. Discorda ao menos, você não discorda, você concorda com tudo. Onde já se viu um homem concordar com tudo que a esposa diz? Isso não pode ser. Isso tem que dizer não. Aí brigou com ele porque concordou. Mas é assim mesmo. Porque não pode ser que o senhor concorde. Tem que ter uma razão, porque ele quer briga. Ele quer guerra. Aí que ele vai dizer aqui, que é justamente esse ponto aqui do organize-se. Ele dizia, se o mundo todo fosse feito só de coléricos, é uma guerra contínua. Todo mundo estava em guerra. O mundo todo estava em guerra. O autor dizia, se o mundo todo fosse só de flegmáticos, ninguém levantava da cama no dia seguinte. Todo mundo estava lá ainda deitadinho. 10 da manhã, 11. Ele dizia, se o mundo todo fosse só de melancólicos, era um suicídio coletivo. Depressão no ar. Assim. Ele dizia, se o mundo todo fosse de sanguíneo, ele falou assim,
Seria uma bagunça, mas seria bem feliz, né? Seria muito animado, né? É uma bagunça total. Não tinha comida, não tinha nada, o motor de ônibus não chegaria, mas feliz, todo mundo ia fazer festa. Então, é isso. Mas ele não é o quê? Organizado. E depois vai dizer, discipline-se. A questão da disciplina. A necessidade que o sanguíneo tem que ter agenda para cumprir. Anote o que você prometeu, porque ele esquece que prometeu para você. Não é só uma questão assim, é que ele estava comentando na hora do lanche. Então, muita questão do caráter. Porque mesmo que a sua propensão, uma vez que você prometeu uma coisa, se deu conta que você esqueceu, a única coisa que você deve lembrar é que você é esquecido. Né? É difícil, né? Parece uma aporia, né? Que é, bom, se você é esquecido, você esquece até que é esquecido. Né? Agora, o esquecido tem que ao menos lembrar que esquece. Ao lembrar que esquece, anote. Então ele tem que ter uma agendinha para anotar os compromissos. E as promessas que ele fez também. Porque ele promete muito em compra. Não quer dizer que sanguíneos são políticos. Mas que sabem que mais prometem. Outra coisa, reze. E aí vem um problema do sanguíneo. Quando o sanguíneo está animado, ele reza mesmo. Ele é muito fervoroso. E quando ele desanima, ele deixa de rezar. Justamente o momento que ele mais precisa é o momento que ele deixa de rezar. Porque ele é muito acordo com a emoção. E é o que vai cair num certo defeito, que é muito comum hoje em dia, que acha que a fé é sensação, a fé é sentimento. E fé não é sentimento. A fé é fruto de uma decisão da razão, né? É como vai definir assim a fé, ela é o que? É um obséquio da razão. O que é obséquio? É um presente da razão. Então, ter fé, a fé mesmo é justamente como São Paulo, como Santo Agostinho vai dizer. O que é a fé? A fé é acreditar naquilo que não se vê. E qual é o prêmio da fé? Ver aquilo que se acreditou. Porque a pessoa que tem fé realiza-se aquilo que ela acreditou sem ver. Passa a se tornar real. O sanguíneo, por exemplo, ele quando está animado, ele reza muito, mas é o que mais faz propósito de oração e o que mais facilmente deixa de rezar. Então ele diz, reze, aprenda a amar o silêncio. Outra santa sanguínea que se converteu, Santa Teresa. Santa Teresa, chamada Santa Teresa a Grande, aliás, é um fato pitoresco, se eu não me engano, a data da morte dela não está no calendário, né? Porque justamente quando ela morreu, foi aquela da mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, que aí deu um salto no calendário, se hoje, digamos, é 3 de outubro, amanhã passou a ser 25, ela morreu nesse intervalo. Que pulou o calendário para poder corrigir o erro que tinha no calendário. Ela morreu naquele período ali da mudança do calendário. Aliás, Santa Teresa, para vocês saberem também, curiosidades sem sentido, mas enfim, a inventora da batata frita, também é Santa Teresa aí. Porque foi ela que, quando na América, em 1576, trouxeram para a batata inglesa, que chamam, que em inglês não tem nada, é americana mesmo, aqui da América do Sul. Os espanhóis levaram para a Espanha, aí ela tinha a tradição de fritar os alimentos. E aí a primeira que fritou escreve dizendo como ficou bom, a batata frita. Santa Teresa, quando ela era nova, ela se empolgava que um dia contaram para ela de que os cristãos eram mortos pelos muçulmanos na África, não sei o quê. Ela pegou o timãozinho dele de 4 anos, vamos fugir, vamos morrer Marte lá na África. E foi embora, fugiu de casa. Aí encontrou, tem até o local, visitei o local que o tio dela achou, vocês estão indo para ele, estamos indo, toda naturalidade, ela parece que 4, 5 anos, estamos indo da África para morrer Marte, nem sabia onde era a África. Sanguíneo é viajar, né? Depois a gente pergunta no caminho onde é o. Já saí. Já saí, tá entendendo? Aí o outro fulano, vamos sair para dar coisa, o outro confirmou, não, mas vai que ele disse que não, né? Então eu já estou indo. Então ela saiu. Aí ele pega e traz ela de volta. Mas o que se fosse o colérico? Ele fugia de novo. Ela esqueceu o que ia fazer depois. Aí depois ela lê um livro sobre a vida religiosa. Eu quero ser freira. Bateu o pé agora, leu o livro, se empolgou, quero ser freira. Aí depois a mãe dela lia livro de romance.
Aí não quero mais ser freira, não, eu quero casar. Agora eu quero casar. Porque de acordo com o que ela estava lendo, ela decidia, eu quero casar. Aí ela mudou. Até que fim, ela depois decide ir para o Carmelo, e aí vai para os conventos, põe em ordem todos os conventos de clausura, quando se converte, o quê? Silêncio. A santa do silêncio sanguíneo. Né? A santa do silêncio. Então, tem até a famosa frase, ela tem um santo que é essa assim, ela viajava e ia fundar os outros conventos, e ela era tão assim sanguínea, com as respostas de sanguínea meio com espanhola, que dava as respostas assim pitorescas, que quando ela era uma mulher de muito boa aparência, alta, forte, ela era descendente de judeus, né, de judeus cristãos novos, Santa Teresa. E aí um dia o bispo prometeu de pôr, ela começou a ajudar a ordem feminina e começou a ajudar a ordem masculina também. Aí o bispo pediu a ajuda do bispo para mandar 2 padres para ajudar a ela. E aí, de repente, vem 2 padres. Né? Um era alto, de estatura normal, ela grandona também, e o outro pequeno. E ela falou assim, quando viu os dois, disse assim, como sanguínea, né? O bispo me prometeu 2 padres e mandou um padre e meio. O outro meio era São João da Cruz. Né? E aí, depois que ela foi ver, assim, o outro meio, que era padre, era São João da Cruz. Também, curiosamente, cristão novo, né? De origem judaica, tudo. Convertido. E aí que foi esse grande santo, da qual diz, rezar, confessar com São João da Cruz é complicado, porque ele não só entra em êxtase, mas entra também os dois levitavam, né? O penitente junto com ele. Né? E tem esses fatos. E tantos fatos assim que a gente for contar de Santa Teresa, que também quando ela ia para o convento, aí quando chegava lá, ela viajava como superior, na hora que ela chegava, ela dizia, tal freira fez tal coisa nesse convento, tal outra fez tal outra, tal outra. Isso. Mas como é que a senhora sabe de tudo? Tem alguém que me conta. Era uma imagem de São José, chamado San José Parleiro, que era o São José que falava para ela e contava tudo que tinha acontecido no convento quando ela estava ausente. Então até hoje tem essa imagem de São José, o falante, que contava para ela todas as coisas que aconteciam no convento quando ela estava fora. Esses são, por exemplo, o milagre de Santa Teresa. Mas a Santa Sanguínea faz do que, ao final, a que reforma o Carmelo para entrar na vida de silêncio. Então, sanguíneo, saiba aproveitar o silêncio. Saiba ver a alegria de ter o silêncio. Mortifique os sentidos. O que é mortificar os sentidos? Fazer com que os teus 5 sentidos morram. Você gosta de ver demais. Evite ficar olhando tantas coisas. Gosta de ficar ouvindo música o tempo inteiro, porque é tudo sensação. Ele vai dar aqui outro conselho para o sanguíneo, não sei por quê. Compre menos. Os sanguíneos compram, porque ele gosta da coisa, ele se apaixona. Compra o que não precisa. Né? Quando você for comprar uma coisa, leve só o dinheiro daquilo que você vai comprar. E olha, ele vai direto ao local, porque é capaz de você ir no caminho, comprar outra coisa e voltar sem ainda a coisa que você foi. Né? Então vamos ver aqui. Alguém se comentou. Escolha bem os amigos, pois você gosta muito de agradar. O sanguíneo é tal que se na noite que ele sair, os convidarem para ir quebrar vidraça nas ruas, ele vai. Aí ele volta para casa no dia seguinte, convida para a missa, ele vai. E aí perguntar, tem alguma coisa para confessar? Não. Ele já esqueceu do que ele fez na noite anterior. Ele muda muito. Então, cuidado com amigos, quando é da educação da criança sanguínea. Muito mais cuidado com o amigo do Senhor, porque ele vai ser aquele que ele estiver do lado. Ele vai se adaptar, ele vai se conectar. Eu dizer, ele pluga na outra pessoa. Então, porque ele não tem, ele é muito volúvel, ele muda muito.